Vamos aqui dar continuação à nossa revisão, certo? Hoje a gente vai fazer uma revisão de microbiologia, certo? Micologia também e fisiologia humana, certo? Primeiramente a gente vai começar com fisiologia humana, que novamente, né, a plataforma do Biologia Total de um amigo meu. Vou começar com fisiologia humana. Começar aqui, vamos fazer questão de alguns sistemas, certo? Vou começar aqui primeiramente com o sistema digestório. Pegar aqui algumas questões. Essa vai ser a nossa última aula, né? Para o Enem. Vamos lá começar, né? Aqui primeiro enunciado. A função da substância produzida pelas células parietais do estômago é... a figura a seguir ilustra um tipo de célula da mucosa gástrica produzindo um componente do suco gástrico, né? Então aqui está sendo produzido o quê? O HCl, né? Pela célula parietal. Qual é a função dela? É o quê? Emulsionar as moléculas de lipídios contidas no quimo? Não. Quem vai emulsionar as moléculas de lipídios é a bile, né? Que vai ser produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar. Realizar a quebra das ligações peptídicas das moléculas de proteína. Manter o pH ideal para a ação da amilase salivar. Amilase salivar não. Amilase salivar vai agir na boca, certo? Aqui é no estômago, né? Tornar o meio alcalino? Não. O estômago tem um pH ácido. Converter o pepsinogênio em pepsina ativa, expondo seu centro ativo. Sim. Essa vai ser a nossa resposta, certo? Está aqui a resolução. O ácido clorídrico, que é o HCl, ele vai tornar o pH estomacal ácido, em torno de 2, o que contribui para eliminar micro-organismos, certo? Vai amolecer os alimentos e favorecer a ação da pepsina, né, que é a enzima que atua em meio fortemente ácido. A pepsina é secretada em forma precursora inativa, né, que é o pepsinogênio, e o ácido clorídrico o converte em pepsina ativa para a quebra de ligações peptídicas entre certos aminoácidos, transformando as moléculas de proteínas em cadeias menores. Beleza? Isso daqui. O principal órgão digestivo do ser humano adulto não é o estômago, como muitos equivocadamente afirmam, mas sim o intestino. Tal informação é justificada fisiologicamente pela presença preponderante de uma enzima específica no estômago, responsável pela digestão apenas... Vamos lá. Qual é essa enzima do estômago? É a pepsina, né? A pepsina vai digerir o quê? Proteínas e lipídios? Não. Proteínas e aminoácidos? Não. Inicial de lipídios? Também não. Inicial de proteínas? Sim. Carboidratos? Não. Vai ser inicial de proteínas. Ocorrendo também a absorção de água, né? Enquanto no intestino vai ocorrer o quê? A digestão de proteínas, lipídios e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água. Beleza? Então tá aqui, ó, o suco gástrico, né, produzido e secretado pela mucosa do estômago, contém a enzima pepsina, responsável pela digestão inicial das proteínas. No intestino delgado, ocorre digestão de proteínas, lipídios e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água. Beleza? Isso aqui. A lactase é uma enzima presente no intestino delgado que converte lactose em galactose e glicose. A lactose é um disacarídeo, vai se transformar em galactose e glicose, que são monossacarídeos. Algumas pessoas apresentam níveis baixos da enzima lactase e por isso podem ter dificuldade em digerir a lactose presente no leite. O diagnóstico dessa deficiência de lactase pode ser feito por meio de exames de sangue, né, que vão ser colhidas amostras de sangue e medidos os níveis de glicemia após 12 horas de jejum e após 30 e 60 minutos da ingestão de lactose dissolvida em água. Nos pacientes com níveis normais de lactase, ocorre aumento da glicemia em 20 mg por decilitro, ou mais, em pelo menos um dos intervalos de tempo, né, de 30 e 60 minutos. Em pacientes com níveis baixos de lactase, o aumento da glicemia nas duas dosagens após a ingestão de lactose é menor que 20 mg por decilitro. Considerando a deficiência de lactase e o teste descrito no texto, é correto afirmar: devido à deficiência de lactase, a glicose chega inalterada ao intestino grosso, onde é fermentada por bactérias produzindo gases e ácido lático? Não. Não é a glicose que vai chegar inalterada, e sim a lactose. Um aumento de pelo menos 20 mg por decilitro na glicemia indica que o paciente tem deficiência de lactase? Não. A lactase está boa, né? Um aumento
Em pacientes com deficiência de lactase, a lactose ofertada no teste é convertida somente em galactose, não, ela não é transformada em nada, né? Em pacientes sem deficiência de lactase, um aumento de pelo menos 20 mg por decilitro na glicemia indica síntese adequada de lactose pela ação da lactase? Não, a lactase não vai produzir a lactose, ela vai quebrar essa lactose em galactose e glicose. Então, essa é a letra E. Se houver aumento da glicemia maior que 20 mg por decilitro após a ingestão de lactose, significa que houve conversão adequada da lactose em glicose pela ação da lactase. Beleza, gente? Então, aqui, ó. O aumento de glicemia acima de 20 mg por decilitro indica que ocorreu de forma adequada a hidrólise da lactose, né, em galactose e glicose. A digestão das proteínas por enzimas pancreáticas, certo? Que ocorre no intestino delgado, tem como objetivo quebrar os polipeptídeos em oligopeptídeos e aminoácidos. Para que a digestão química de proteínas ocorra de maneira eficiente, é necessário o quê? pH em torno de 3? Não, aqui é ocorrer no intestino delgado. O intestino delgado é um pH básico. A ativação das enzimas pela presença do HCl? Não, HCl não vai ter no intestino. Uma especificidade entre as enzimas pancreáticas e os seus substratos. Perfeito. Né? Então, o pH do suco pancreático ele varia de 8,5 a 9, é um pH básico. O ácido clorídrico ativa as enzimas que atuarão no estômago. Né? A bile tem ação enzimática no intestino delgado, quebrando gorduras, além das enzimas pancreáticas que atuam na digestão. Então, não vai ter ação enzimática da bile, né? Porque a bile vai quebrar gordura, emulsificar a gordura. A vitamina A apresenta outras funções do organismo, não ativando reações de digestão. Certo? Então, também não é a E. A ação de uma enzima é ativada quando se liga a um reagente, o substrato específico, liberando os produtos de reação. É aquele modelo chave fechadora que a gente conhece, né? A gente estudou em bioquímica, vai lembrar. Essa questão aqui. A anatomia e a fisiologia são campos de estudo estreitamente relacionados. A primeira diz respeito à forma e a segunda dedica-se ao estudo da função de cada parte do corpo. A respeito da anatomia e da fisiologia humanas, analise as afirmações a seguir. Aqui fala de néfrons, aqui fala de sistema nervoso, linfático, esquelético. Vamos começar com 5, né, que fala do digestório. No estômago, o bolo alimentar é armazenado e misturado com o suco gástrico, constituído principalmente pelo ácido clorídrico e pepsina. A produção e a estimulação da secreção desse suco são controladas pelo hormônio secretina, não, hormônio gastrina, certo? O gastrina, então assim que está errado. Então não é nem B e nem C. Pode ser A ou D. Vamos ver a 4. Além de dar sustentação ao corpo, o esqueleto protege os órgãos internos e fornece pontos de apoio para a fixação dos músculos. O esqueleto humano pode ser dividido em axial e apendicular, sendo esse último composto pela caixa craniana, caixa craniana, coluna vertebral e caixa torácica são do esqueleto axial, não é apendicular. Então 4 aí está errado. Então vai ser letra D. Beleza? Então a 4 e a 5 estão incorretas. Vou ler para vocês entenderem. Né? Uma flora rica, a maioria de bactérias inofensivas reside no cólon humano, contribuindo para aproximadamente 1/3 do peso seco das fezes. Um habitante é a Escherichia coli, o organismo favorito de pesquisas dos biólogos moleculares. Visto que a E. coli é muito comum nos sistemas digestivos humanos, a sua presença em lagos e riachos é um indicador de contaminação por esgotos não tratados. Dentro do intestino, a E. coli e outras bactérias vivem do material orgânico não absorvido. Algumas dessas bactérias produzem vitaminas como a biotina, a vitamina K e o ácido fólico. A partir do texto, considerando os aspectos morfológicos e fisiológicos do sistema digestório e com base nos seus conhecimentos, é correto afirmar: as vitaminas absorvidas no intestino grosso estão catalisando as reações? Não. Fala mais? Não. A E. coli, organismo procarionte, mantém com o ser humano uma alelobiose intraespecífica harmônica? Não. Não é intraespecífica, não está na mesma espécie, né? É interespecífica. Na porção do sistema digestório, em que há um grande teor de E. coli, ocorre intensa absorção hídrica por osmose? Sim. Sim. Né? Então,
A presença de grande quantidade de bactérias E. coli, Escherichia coli, no intestino grosso, permite a absorção de sais e vitaminas pelo epitélio intestinal. E, consequentemente, né, se tem mais soluto, intensa absorção hídrica, né, por osmose. Beleza? Gente, eu vou mudar aqui de sistema. Vamos falar agora do sistema circulatório e respiratório, tá bom? Vou falar aqui. São os dois juntos. Vamos lá. Vou começar com essa daqui. Considerando os resultados mencionados acima, assinale a alternativa que relaciona corretamente o painel da fotomicrografia e os dados gráficos do grupo exposto ao cigarro eletrônico. Muito perigoso, né? O uso de cigarros eletrônicos é crescente entre jovens. Na composição desses cigarros encontramos propileno glicol, glicerol, água, nicotina e flavorizantes, né? Que dá o sabor, né? Aquele aromazinho do cigarro eletrônico. Que são aquecidos e vaporizados para inalação. Um estudo foi desenvolvido com animais experimentais expostos a 3 fatores distintos: ar ambiente, nicotina e cigarro eletrônico. Constatou-se que a exposição à nicotina e ao cigarro eletrônico causa aumento da área de espaço aéreo alveolar e redução das paredes alveolares, em comparação com o grupo exposto ao ar ambiente. Adicionalmente, o grupo exposto ao cigarro eletrônico apresentou maior redução no número de capilares alveolares, mesmo quando comparado ao grupo exposto à nicotina. Beleza? Então, menor número de capilares alveolares. A conclusão indicou um prejuízo mais significativo para as trocas gasosas e perfusão de sangue pulmonar no grupo exposto ao cigarro eletrônico. As imagens a seguir são fotomicrografias que representam em mesma escala os alvéolos pulmonares dos animais dos grupos estudados, mostrando o espaço aéreo alveolar. As setas representam o número de capilares alveolares. Então aqui vão ter pouquinhos, né, capilares alveolares, que tem mais, ó. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem só 4, aqui tem muito mais, né? Então, vai ser essa imagem aqui, menos capilares alveolares, imagem 2, né? Do cigarro eletrônico. E aqui, ó, média da contagem de capilar vai ser, em branco, não vai ser a menor. Então, C, né? Então, 2 e C, letra B. Entendemos? Certo? Então, a imagem 2 mostra o aumento dos espaços alveolares associado à diminuição da média da contagem dos capilares alveolares. Então, muito perigoso o cigarro eletrônico, né? Quem acha que não faz mal, está muito enganado. Vamos ver aqui. O transporte de oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo foi mais favorecido na condição experimental representada pela seguinte letra. Aqui a gente tem, eu vou logo aqui para o gráfico, certo? Depois vocês leem aqui o texto. A gente tem aqui a solubilidade maior com a temperatura menor. Nós temos a solubilidade maior com a profundidade maior, certo? Então, a temperatura baixa e a profundidade alta, certo? Que da letra W, vai ser o quê? Foi mais favorecido no transporte de oxigênio, vai ter uma solubilidade maior. Então, letra W. Certo? Só análise de gráfico a gente consegue responder essa questão. Em 2011, médicos de um hospital em São Paulo usaram um robô pela primeira vez para fazer uma cirurgia cardíaca. Nessa cirurgia robótica, os médicos fizeram uma ponte de safena por meio de um processo menos invasivo do que o habitual. O paciente submetido a essa cirurgia apresentava uma obstrução em uma das artérias coronárias e o sangue chegava com dificuldade ao coração. Essa obstrução das artérias coronárias é característica do quadro conhecido como o quê? É um infarto, né, gente? Essa isquemia, infarto agudo do miocárdio. Letra B. Beleza? Então, esse infarto ele vai ocorrer por obstrução das artérias coronárias que nutrem o coração, o músculo cardíaco. Outra questão. Analisa as proposições em relação à circulação humana. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito por meio da válvula mitral. Não, né? A válvula mitral ou bicúspide vai comunicar o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Só lembrar, ó, átrio direito, ventrículo direito, válvula tricúspide. Aqui a mitral é bicúspide, então não. Não está errado. A gente elimina C, D e E.
Vamos ver a 2. O coração é envolto pelo pericárdio, que é uma membrana dupla, e possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Perfeito, né? E a 4. A artéria aórtica está ligada ao ventrículo direito? Não, ao ventrículo esquerdo. Tá bom? Então, aqui está incorreto, porque o átrio direito comunica pela válvula tricúspide, ó, ventrículo direito, e a artéria aórtica está ligada ao ventrículo esquerdo. Tá bom? E a 3 está certo, né? O coração se contrai e relaxa. A fase de contração é a sístole, de relaxamento diástole. Vamos aqui, outra questão, certo? Essa questão que vai falar da hipóxia, tá bom? A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do, vamos lá, hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, né, dor de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, né, em equilíbrio no sangue, conforme essa relação aqui. Então, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do quê? Né, gente? Vai acontecer por causa da queda da pressão parcial de oxigênio. Por que vai ter essa queda da pressão parcial? Porque mal das alturas, ó. Tá vendo? Quando a gente está mais no alto, a pressão é maior ou menor? Menor. Se a pressão é menor, o ar vai estar mais rarefeito. Então, vai ter menos oxigênio, certo? Ó, menos oxigênio, o ar é rarefeito, a pressão do oxigênio é menor do que o nível do mar. Então, a gente tem que passar algum tempo nessa região para o nosso corpo fazer eritropoiese, fazer mais hemácias, né, para a gente se acostumar com esse pouco oxigênio que tem lá. Vamos ver aqui esse daqui. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2015 indicam que o número de fumantes no Brasil caiu 31%, que coisa boa, né? Nos últimos 9 anos. No entanto, o país ainda apresenta cerca de 20 milhões de habitantes sujeitos ao maior risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares devido ao tabagismo. Entre as principais doenças pulmonares relacionadas ao cigarro está o enfisema, que é uma irritação respiratória crônica de lenta evolução, na qual as paredes internas dos alvéolos pulmonares são destruídas. O indivíduo que sofre de enfisema apresenta respiração ofegante, com chiado e falta de ar, que se agravam à medida que a doença avança. Os sintomas do enfisema estão diretamente relacionados à função das estruturas pulmonares que são afetadas por essa doença. A função principal dessas estruturas é, né, que são os alvéolos, produzir muco. Não. Facilitar a passagem do ar até os bronquíolos também não é a condução. Permitir que o corpo é feito, com as trocas gasosas entre o sangue e o ar que foi inalado. Certo? Então, ó, o enfisema é uma doença que afeta o funcionamento dos alvéolos pulmonares. Nessas estruturas ocorre a hematose, isto é, as trocas gasosas entre o sangue e o ar que foi inalado. Perfeito? E agora eu vou sair desse sistema. Vamos falar um pouquinho agora de sistema excretor. Vamos lá. Os antioxidantes possuem efeito protetor sobre as células renais, pois, vamos ver aqui, ó, falando aqui. A cisplatina é uma droga antineoplásica efetiva contra vários tipos de cânceres humanos, tais como de testículo, ovário, cabeça, pescoço e pulmão. Entretanto, a lesão renal é um dos principais efeitos colaterais da terapia com a cisplatina. A gravidade dessa lesão é atribuída ao dano oxidativo causado pela droga. Contudo, a administração de antioxidantes é eficiente em reduzir esse efeito colateral. Gente, lembra o seguinte, antioxidante, vocês têm que lembrar logo de radicais livres, certo? Vai evitar o efeito de radicais livres. Então, estimulam o processo de oxirredução durante a respiração celular, inibem a síntese por desidratação de bases nitrogenadas durante a transcrição gênica do DNA, aumentam a desnaturação das ligações entre as bases nitrogenadas do DNA, diminuem a produção de radicais livres, perfeito. Né? Falou de antioxidante, falou de radicais livres. Ó. Radicais livres são moléculas que são produzidas e liberadas naturalmente em nosso metabolismo celular. A administração de antioxidantes impede que estas moléculas causem lesões renais, entre outros malefícios ao nosso organismo. Perfeito? Vamos aqui.
A água, principal componente químico do corpo humano, é perdida em quantidades relativamente altas por meio dos mecanismos de excreção, devendo ser reposta para evitar a desidratação. Aí tem esse gráfico aqui. Fala assim: considere que o ponto zero do gráfico corresponde ao instante a partir do qual uma pessoa deixa de repor a água perdida por seu organismo. A curva que registra as alterações da densidade da urina dessa pessoa em função do tempo é identificada pela seguinte letra. Então, a densidade da urina vai ficar o quê? Vai ficar maior, né, gente? A pessoa deixa de beber água, a urina vai ficar menos concentrada, mais rica em soluto, mais densa. Né? Então, letra W. Beleza? Vamos aqui. A baixa liberação do hormônio antidiurético pela... Quem que vai liberar o hormônio antidiurético? É a hipófise. Quem vai produzir é o hipotálamo, mas ele é armazenado na neurohipófise, certo? E ele vai ser liberado por ela, pela hipófise. Provoca uma diminuição da reabsorção de água nos túbulos renais, certo? Então, a gente está A ou B, né? E, consequentemente, a eliminação de quanto? Se eu vou ter uma diminuição da reabsorção de água, eu vou eliminar mais água, né? Então, um grande volume de urina. Certo? Aqui, explicação aqui já que eu falei aqui. Aqui, o esquema abaixo ilustra as diferentes regiões que compõem o néfron, né? Que é o modelo, né, de filtração, né, que tem nos nossos rins. Milhões desses aqui. Cada número representa uma dessas regiões. Acionar a alternativa que se associam corretamente regiões do néfron e suas principais funções. Aqui, como é o nome desse negócio aqui? Glomérulo, né? Então, o que é que vai acontecer em um? Filtração glomerular, né? Filtração glomerular em 1. Então, aqui com C ou D. Em 2, vai ter a reabsorção ativa de substâncias úteis, né? Então, ainda vou estar reabsorvendo o que eu preciso. E 5 aqui é o ducto coletor, vou ter a reabsorção de água, né? Formação da urina. Beleza? Ó, então, a região 1 indica o novelo de capilares formadores do glomérulo, né? Local onde ocorre a filtração do sangue. Esse processo, parte do plasma sanguíneo passa para a região da cápsula do néfron, né? A cápsula de Bowman, e para o túbulo contorcido proximal. 2. Parte dos túbulos renais, onde se dá a reabsorção ativa de solutos úteis para o organismo, né? Por exemplo, glicose, aminoácidos e sais e etc. Na porção 3, ocorre a reabsorção de água por osmose, aqui na 3, na alça de Henle. Nas regiões 4 e 5, a reabsorção hídrica por osmose, independente da ação do hormônio diurético secretado pela neurohipófise. Então, aqui já não age mais o ADH, reabsorção de água. Com base no conceito de seleção natural, a curva que poderia representar os animais uricotélicos é identificada por... Vamos ler aqui. Uricotélicos são animais que excretam nitrogênio através de sua incorporação em ácido úrico, substância pouco solúvel em água. Já os mamíferos excretam nitrogênio sob a forma de ureia, composto muito solúvel em água. Considere a hipótese de que, em algum momento do futuro da Terra, a água se torne progressivamente escassa. No gráfico abaixo, as curvas representam as taxas de crescimento populacional de diversos grupos animais em função da crescente dificuldade de obtenção de água. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho uricotélicos, ácido úrico, né, uma substância pouco solúvel em água, eu não preciso de tanta água. Então, os animais uricotélicos, o gráfico é qual? O gráfico S. Eles vão crescer mais. Entenderam? Beleza? Né? Então, numa hipotética situação de escassez hídrica, os animais uricotélicos teriam vantagem sobre os mamíferos, uma vez que a excreção de ácido úrico requer pouco gasto de água. Nesse caso, a população de uricotélicos cresceria. Isso aqui é... Beleza, vamos lá. Começar com A1. A1 fala de gases. A2, locomotor. 3, sistema nervoso, endócrino. 4, faringe, né? Associados a branca. Vamos começar com 5, que fala... Não, 5 cardiovascular. Vamos começar com 6. Os vertebrados, os rins são os responsáveis pela excreção de produtos nitrogenados, que variam de acordo com o ambiente onde o animal vive.
Assim, os amoniotélicos são representados pelos peixes, larvas de anfíbios e répteis, os ureotélicos pelas aves e répteis e os uricotélicos pelos mamíferos. Né? Não, mamífero vai ser ureotélico, vai escritar ureia. Então a 6 já está falsa. 6 e 6. Saber a 5. No sistema cardiovascular humano encontra-se o coração que impulsiona o sangue para as artérias. Essas se ramificam em capilares e posteriormente em arteríolas. Não. Se ramificam em arteríolas e posteriormente em capilares. Então assim também está errada. 6, 5, 6. É A ou B? Vamos ver a 4. Em peixes e larvas de anfíbios ocorrem fendas na faringe. Já elas estão associadas às brânquias. Assim, a faringe participa da função respiratória além da função digestória. Nos demais vertebrados, a faringe só faz parte do sistema digestório. Beleza. BA1, vamos BA1. A difusão de gases pela superfície do corpo de vertebrados é dita respiração cutânea. Para as demais formas de trocas gasosas, existem estruturas especializadas, a exemplo das traqueias, brânquias e pulmões. Esse último também está associado ao sistema cardiovascular e a mecanismo de ventilação. Perfeito, a 1 está certa. Então, 1, 2 e 3. Beleza? A 4 vai estar incorreta, por quê? Porque nos vertebrados tetrápodes adultos, a faringe serve aos sistemas digestório e respiratório. Certo? Aqui fala só, né? Sistema digestório, mas nos tetrápodes, né, adultos, vertebrados, faringe serve também ao sistema respiratório. Beleza? Vou fazer a mesma questão que de excretor para a gente ir para endócrino. Essa questão é interessante. Em um experimento em que se mediu a concentração de glicose no sangue, no filtrado glomerular e na urina de um mesmo paciente, os seguintes resultados foram encontrados. Esses resultados mostram que as células epiteliais dos túbulos renais do paciente estavam reabsorvendo a glicose pelo mecanismo denominado aqui, ó, concentração de glicose, né? O sangue, muita, filtrado, menos, e urina, muito menos, né? Então aqui vai ser transporte ativo. Na glicose, ela vai estar por transporte ativo. Certo? Então a reabsorção de glicose nos túbulos renais ocorre por transporte ativo, uma vez que a concentração sanguínea desse monossacarídeo excede a concentração no filtrado glomerular. Dessa forma, a glicose é transportada de um meio hipotônico, né, que é o filtrado, para o meio hipertônico, que é o sangue, com consequente consumo energético. Beleza? Então tá, beleza. Vamos fazer agora a questão de endócrino. Uma pessoa apresenta um quadro clinicamente conhecido por diabetes insípidos. Ela sente muita sede e elimina grande volume de urina. Seus exames revelaram uma taxa alterada de hormônio antidiurético. Trata-se de um distúrbio envolvendo... Se ela está eliminando grande quantidade de urina, é porque eu não tenho muito hormônio ADH, né, hormônio antidiurético. Então, eu vou ter uma hipofunção de quem? Quem vai produzir o ADH? Hipófise, né? Ela que vai liberar o ADH, produzindo, ela vai liberar. Então, vai ter uma hipofunção da hipófise. Beleza? A condição conhecida por diabetes insípidos pode ser causada pela deficiência na secreção de ADH pela neurohipófise, que é a parte posterior da hipófise. Essa aqui, eu acho que basicamente todo mundo sabe, vou ler o texto. O exame de gravidez dá resultado positivo quando detecta na urina da mulher a presença do hormônio beta-HCG, né, gente? Acho que a maioria de vocês sabe, vou nem ler o texto, não. Gonadotrofina coriônica humana. Entendemos? Isso aqui foi fácil, né? Então é o beta-HCG, né? O HCG, que vai estar no aquele testezinho de farmácia, né? De gravidez. Agora vamos ver isso aqui, né? Sobre os hormônios presentes nos dois textos acima, é possível afirmar que... Vamos lá, dois textos aqui. Esse primeiro, né? Um estudo realizado por pesquisadores britânicos com 117 voluntários sugere que assistir a shows de música ao vivo reduz os níveis de estresse das pessoas, né? Teve muito show aí ao vivo
principalmente live, né, nessa pandemia, né? Então, o pessoal ficou mais calmo. Estudos prévios já mostraram que ouvir música pode ajudar tanto para o relaxamento quanto para a concentração. Mas essa nova pesquisa, publicada no periódico Public Health, foca especialmente nas apresentações ao vivo e os efeitos que os eventos podem ter nas pessoas. Os voluntários tiveram sua saliva testada antes e depois da apresentação do compositor Eric Whitacre, em que puderam cantar, dançar e pular. Houve, no geral, uma diminuição dos hormônios cortisol e seus precursores nos participantes. Os pesquisadores apontaram que não houve diferença nos resultados de quem tinha costume em ir a shows e de quem não tinha. Todos aproveitaram o show da mesma forma e apresentaram uma diminuição na produção dos hormônios mencionados acima. Beleza, falou do cortisol, né? E aqui, ó, Ministério Público do Distrito Federal denuncia médico que receitou superdose de medicamento à menina. Esse MPDF e Territórios ofereceu denúncia contra a médica pediatra suspeita de prescrever uma dosagem excessiva de adrenalina para a menina Rafaela. Então, falou da adrenalina, né? Uma cortisol, outra adrenalina. Você afirmar que ambos são produzidos pela região cortical? Não, cortical é o cortisol. A adrenalina vai ficar na região medular. Ambos são produzidos na mesma glândula, primeiro no córtex e o segundo na região medular. Perfeito. Né? Então, a glândula o córtex é a glândula adrenal suprarrenal, um produzido no córtex, né, a cortisol, a adrenalina na região medular da adrenal. Não é medular do córtex da adrenal, região medular da adrenal. Beleza. Esse aqui, um hormônio foi injetado na circulação sanguínea de uma pessoa. O gráfico mostra como a concentração de cálcio no sangue variou ao longo do tempo após a injeção. Beleza, eu tenho um cálcio aqui baixo, ele vai aumentar a injeção do hormônio. É correto afirmar que o hormônio injetado na circulação sanguínea dessa pessoa foi... Se eu tenho um aumento de cálcio no sangue, qual é o hormônio? Hormônio que joga cálcio do osso para o sangue, paratormônio. Hormônio que joga cálcio do sangue para o osso, calcitonina. No caso aqui vai estar aumentado no sangue, é o paratormônio. Beleza? Entendemos aí? Então é só lembrar. Paratormônio joga cálcio do osso para o sangue. Calcitonina joga cálcio do sangue para o osso. E aqui, a OMS pede que governos aumentem impostos sobre bebidas açucaradas. A OMS pediu aos governos que aumentem o imposto sobre as bebidas açucaradas para combater o problema da obesidade no mundo, onde um adulto em cada 3 está com excesso de peso. Em um novo relatório, a agência da ONU afirma que existem provas contundentes de que novos impostos cobrados sobre as bebidas açucaradas, como refrigerantes, reduziria proporcionalmente o seu consumo. Um aumento de 20% dos preços desse tipo de bebida teria uma redução do consumo da ordem de 20% em escala mundial. O número de casos de obesidade duplicou desde 1980. Em 2014, mais de 1,9 bilhão de adultos, pessoas de 18 anos ou mais, estavam com excesso de peso e deles, mais de 600 milhões eram obesos. Então, nesse sentido, é correto afirmar exceto, que é alternativa falsa. Como problema de saúde que a obesidade pode causar, pode-se citar pressão alta, diabetes, câncer e infertilidade. Perfeito. Os carboidratos são moléculas que desempenham ampla variedade de funções. Dentre elas, fonte de energia, reserva energética e estrutural. São formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, apresentando a fórmula geral CH2ON. Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir de associação entre ácidos graxos e álcool, né, que é o glicerol. São insolúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos como a benzina e o éter. São exemplos de lipídios os óleos, as gorduras, as ceras e os hormônios esteroides. O pâncreas produz 2 hormônios importantes na regulação da taxa de glicose, a insulina e o glucagon. O glucagon facilita a entrada da glicose que será utilizada para a produção de energia na célula. Falsa, e vai ser a insulina, né? Insulina, isso aí. Por isso que essa aqui é incorreta. Beleza? É a insulina que vai facilitar a entrada da glicose nas células. Bem como o armazenamento desse monossacárido no fígado. Pensa aqui. Os rins podem excretar grande quantidade de urina diluída ou pequeno volume de urina concentrada em grandes alterações
ou sem grandes alterações nas excreções de solutos, como sódio e potássio. As ações do ADH têm papel fundamental no controle do grau de diluição ou concentração da urina. A secreção de ADH pode ser aumentada ou diminuída por estímulos no sistema nervoso central, bem como por diversos fármacos e hormônios. A liberação do ADH é estimulada pelo quê? Consumo de álcool? Não, consumo de álcool vai fazer liberar menos ADH. Aumento da volemia? Não, se eu tenho mais volume, para que eu vou estar usando ADH, né? Posso mijar à vontade. Vômito seguido de náusea, perfeito. Se eu estou vomitando, já estou desidratando, eu tenho que usar o ADH para não perder mais água. Entendeu? A lógica? Então, a liberação do ADH ocorre em caso de desidratação e diminuição da pressão arterial, pois atua na reabsorção de água pelos rins. Assim, quando ocorrem vômitos, sua liberação é estimulada, evitando-se perda excessiva de água. Beleza? Faz só mais uma. Essa aqui. A figura abaixo acompanha uma reportagem que defende o princípio fisiológico de que é possível ganhar massa muscular de maneira saudável, natural e adequada, sem o uso de anabolizantes que são não somente desnecessários, mas representam risco para a saúde e para o bom desenvolvimento, né? Então, com dieta, com exercícios físicos, com suplementação, dá para ganhar massa muscular sem precisar desses anabolizantes. Então, anabolizante, estou fora, né? Para que o estado de anabolismo, no caso da hipertrofia muscular, seja favorecido, é necessária a presença de substratos energéticos, exercícios físicos adequados e descanso, é muito importante. O exercício serve apenas como um estímulo aos músculos, pois é durante o descanso que reações anabólicas vão reparar o tecido e desenvolver massa muscular. A construção muscular, então, depende da maneira como o atleta come, treina e descansa. Os esteroides anabolizantes são drogas derivadas do hormônio testosterona, conhecidos principalmente por promover a hipertrofia muscular. No entanto, essas substâncias determinam alguns efeitos como análogo de hormônio masculino e podem causar também efeito adverso ao inibir a produção de testosterona endógena. Sobre esse assunto foram feitas as seguintes afirmações. O uso de esteroides anabolizantes sem a ingestão adequada de aminoácidos essenciais não produz hipertrofia muscular. Perfeito. Eu estou tomando anabolizante, mas não estou comendo direito, não vai adiantar de nada. Em adolescentes masculinos, esse uso pode prejudicar o desenvolvimento dos órgãos sexuais e reduzir a libido em adultos. Também está certo, né? Pode provocar retenção de líquido, favorecendo o estado de hipertensão arterial e, com isso, as chances de derrame. Também está certo. Em crianças e adolescentes, pode fechar as epífises ósseas, provocando déficit de crescimento. Também está certo. E em mulheres, pode provocar masculinização, irregularidades menstruais e aumento do clitóris. Então, todas estão corretas, né? Alternativa D. Beleza? Gente, agora vamos passar, né, para o último sistema que a gente vai ver na fisiologia, que é o sistema nervoso. A água é uma substância que possui funções importantes e essenciais para a sobrevivência dos organismos vivos. Uma função da água nas células vivas é o quê? Metabolizar lipídios? Não, né? A água não se mistura com gordura, não. Catalisar reações enzimáticas no meio interno? Não, vocês são enzimas. Proteger algumas estruturas do corpo, como por exemplo as meninges? Perfeito, né? Então, a água vai agir aí como proteção, né? Para evitar o choque, né, mecânico. Então, o líquido cefalorraquidiano que banha as meninges é formado praticamente por água e exerce função hidratante também e protetora no sistema nervoso central. Dissolver moléculas orgânicas como carboidratos, lipídios? Não, a água não dissolve lipídio. A produção... Vou ler logo aqui anunciado. A composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função. Vamos lá. A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íon sódio para o meio extracelular e potássio para o interior da célula, gerando um sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. Então, temos aqui a bomba de sódio e potássio. O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina, uma membrana plasmática rica em lipídios. Então, a função dela vai ser o quê? Isolar o impulso nervoso, né? Funcionar como isolante elétrico. Beleza? Ó.
A baía de mielina funciona como isolante elétrico, permitindo a condução nervosa saltatória e, consequentemente, aumentando a velocidade dos impulsos nervosos. Né? Então, essa baía de mielina vai aumentar os impulsos, a velocidade dos impulsos nervosos. Na figura, o hipotálamo está localizado na região indicada pelo número 2, né? 3 aqui é o córtex cerebral, 1 aqui é o cerebelo, e essa região aqui do diencéfalo, né? Que aqui nós chamamos do telencéfalo, no cérebro, aqui o diencéfalo também no cérebro. Eu vou ter hipotálamo, eu vou ter, ó, a presença de luz no ambiente estimula o hipotálamo e impede a produção de melatonina pela hipófise, que fica na região indicada pelo número, também vai estar aqui, número 2, né? Então, ambos, número 2. Opa, aqui. Entendemos? A região encefálica onde se situa o hipotálamo e a glândula hipófise é indicada no esquema pelo número 2. Né? O hormônio melatonina é produzido e secretado pela glândula pineal. Não é pela hipófise, como disse aqui, né? Pesquisa realizada na Universidade de Cambridge, com participação de pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, cujo resultado foi publicado na revista Nature Neuroscience, revelou que o trajeto neural também é mediado por sinais mecânicos relacionados com o grau de rigidez do tecido. Em relação ao sistema nervoso humano, é correto afirmar que o encéfalo plenamente diferenciado apresenta cérebro, né, que é o telencéfalo e diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. Perfeito. Isso aqui é o encéfalo. Beleza? Vai ter o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Organizado em central, nervos e gânglios nervosos, e periférico, encéfalo e medula espinhal. Não, de dar o contrário, né? Segundo os tipos de neurônios que apresentam, os nervos podem ser sensitivos ou eferentes, sensitivos ou aferentes, motores ou eferentes e mistos. O sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático, nervos cranianos e raquidianos, e parasimpático, nervos raquidianos. Não, né? Vai ser a letra A. Vamos lá para essa outra questão. Para responder, vamos lá. Em consonância com a Lei 11.705 de 2008, faz parte do comportamento responsável não assumir o volante de um carro depois de consumir bebidas alcoólicas. Ao sair dirigindo de uma festa na qual ingeria bebida alcoólica, o estudante MHS, né, teve sua vida para sempre mudada após ter atropelado uma mulher. O carro derrubou-a, provocando lesão na medula, na altura da coluna lombar. Né, lesões desse tipo podem provocar o quê? Coluna lombar. Degeneração encefálica? Não. Incapacidade de mover os membros superiores? Não. Só se fosse na coluna cervical. Incontinência urinária e tendência à infecção urinária crônica? Sim. E perda de sensibilidade e formigamento na parte inferior do corpo? Também. Vai ficar FFBV, letra C. Certo? Essa questão aqui. Drogas de abuso, né? Existem drogas lícitas e ilícitas, isto é, legais e ilegais, proibidas por lei. A outra forma de classificar as drogas, por exemplo, a que se baseia nas ações aparentes das drogas sobre o sistema nervoso central, conforme as modificações observáveis na atividade mental ou no comportamento das pessoas que utilizam essa substância. Né? Temos drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras da atividade mental. Está a alternativa correta quanto ao uso da droga depressora, estimulante e perturbadora, respectivamente, em concentrações que modificam a atividade mental e o comportamento. E a gente falou que droga depressora, lembrem do álcool, tá bom? Nas questões, álcool. Nós já temos a nossa resposta, letra E. Droga depressora, o álcool, né? Ó, álcool. Cocaína, estimulante. E a maconha causa perturbações da atividade encefálica, beleza? Então, só mais essa aqui. Tem-se observado que a exposição extensa e por longo prazo a pesticidas está associada a problemas à saúde humana, como a neurodegeneração. A destruição de neurônios cuja função é transmitir sinais desde o sistema nervoso central até o órgão motor demonstra que a toxina afetou o que? O sistema eferente. Beleza? Então, os pesticidas interferem na sinalização nervosa eferente, isto é, na transmissão de potenciais de ação originados no centro, no sistema nervoso central, em direção aos órgãos viscerais motores.
Se fosse dos órgãos viscerais motores para o sistema nervoso central, seria um sistema aferente ou sensitivo. No caso, eferente aqui é motor. Bom? Só mais uma, só mais uma. Temos aqui essa imagem. E a partir dessa imagem, assinala a alternativa correta. Os dendritos e os axônios são responsáveis pela condução do impulso nervoso. O que os diferencia é que o axônio é um prolongamento mais longo? Não. Posso ter um axônio, ó, curtinho, né? O axônio é um prolongamento celular mais longo? Não. Os dendritos e axônios são caracterizados por sua função em conduzir impulso nervoso e não por sua morfologia. Assim, através dos dendritos... Não, perfeito, não por sua morfologia. Assim, através dos dendritos, o impulso nervoso é transmitido na direção do corpo celular e, através dos axônios, o impulso nervoso é conduzido a partir do corpo celular. Perfeito. E a D, os neurônios são tipos celulares diferenciados que têm como característica prolongamentos celulares finos e ramificados chamados de dendrito? Não, né? Não vai depender da morfologia, sim da sua função. E a sequência é sempre sim. Dendrito para corpo celular, para axônio. Sempre. Beleza? Então, vamos agora falar de outro assunto, não fisiologia. Vamos falar agora de microbiologia. Começar com vírus, depois a gente fala de bactérias e finaliza com fungos. Essa aula que tá grande, mas é assim mesmo, tá bom? Vou fazer uma revisão bem completa aí, com bastante questões. E vamos lá, devagarzinho a gente vai vendo aí. Falar de vírus. Beleza. O HPV faz parte do grupo dos caldovírus. As verrugas genitais causadas pela infecção do vírus foram estudadas desde a antiguidade, porém o vírus só foi descoberto 40 anos atrás. Pode-se afirmar corretamente que a principal forma de se adquirir o HPV é através da ingestão de alimentos contaminados? Não, é através do sexo sem camisinha. O câncer de colo de útero não pode ser causado pelo vírus HPV? Pode sim. O vírus HPV pode permanecer latente por vários anos? Pode sim, viu? Não há tratamento nem vacina para o HPV? Existe. Não? A resposta correta é a letra C. Então aqui, ó. O vírus HPV é adquirido pelo contato com portadores, né? E pode causar câncer de colo de útero. E a virose correspondente pode ser tratada e prevenida por vacina. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo morbilivírus. Em 2015, apareceram vários casos dessa doença em diversas cidades do Brasil e do mundo, o que faz com que esta doença seja extremamente contagiosa e muito comum na infância. O que faz, né? O fato de ser transmitida por um vírus para o qual não existe vacina? Existe. Sarampo, caxambu, rubéola, tríplice viral. O fato de ser frequentemente transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. Perfeito. Perfeito. Né? Então, o vírus causador do sarampo é transmitido de pessoa para pessoa por secreções das vias respiratórias, né? Tais como gotículas eliminadas pela tosse e espirro. Gente, isso aqui é a pior forma de transmissão, né? Porque a pessoa fala, a pessoa está transmitindo. A pessoa espirra, tosse, respira, está transmitindo o vírus, né? Exemplo é esse coronavírus, né? Nosso também é por meio das vias respiratórias, né? Uma alta taxa de contágio. Embora algumas doenças prevenidas por meio da vacinação tenham se tornado raras em alguns países, os agentes infecciosos que as causam continuam a circular. E em um mundo altamente interligado, podem atravessar fronteiras geográficas e infectar qualquer pessoa que não esteja protegida. Assim, em relação a doenças como sarampo, caxambu, rubéola e poliomielite, pode-se afirmar corretamente que o alto custo da produção de suas vacinas específicas não coberto pelo sistema público de saúde? Não, é coberto. Seus agentes infecciosos são vírus que, quando são enfraquecidos ou mortos para tratamento preventivo, estimulam uma resposta imunológica ativa no organismo humano. Sim. Né? Correta. A C, o que está incorreto? Os seus agentes infecciosos são bactérias? Não, são vírus. A produção de vacinas específicas para cada uma delas é feita atualmente em pequena escala, não em grande escala. Né? E a E, seus agentes infecciosos foram eliminados totalmente na maioria dos países? Não. Tornando desnecessária a aplicação de medidas preventivas? Claro que não. Sempre tem que estar vacinando. E vacina, gente,
vocês sabem, é um compromisso social, não é um compromisso individual, certo? Você se vacinando, você vai estar protegendo outras pessoas. Então, se vacinem, né, contra todos os tipos de doenças que vocês puderem, né? Principalmente essa droga desse coronavírus aí. Quando chegar a vacina, pelo amor de Deus, todo mundo se vacina, tá bom? Nada de ser anti-vacina aqui que não dá. Isso é coisa de trouxa. No último dia 13 de fevereiro, o Brasil viveu o Dia Nacional da Mobilização Zika Zero, promovendo ações de conscientização da população sobre a importância de eliminar o mosquito Aedes aegypti. Apresenta-se como uma medida profilática comum, né, às viroses da Zika, dengue, chikungunya, o quê? Evitar os repelentes? Não, tem que usar, né, porque é um mosquito. Fechar bem os sacos e latas de lixo? Sim. É uma medida profilática, né, prevenção. Né, pode ocorrer acúmulo de água no lixo e seus locais de armazenamento, contribuindo para a proliferação do mosquito que transmite estas viroses. Então, gente, medida profilática é nome bonito para prevenção, tá bom? Então, se eu fechar bem os sacos e as latas de lixo, não deixando acumular água, eu vou ter o quê? Menos mosquitos se proliferando, então eu vou ter menos essas doenças, beleza? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, pois só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. São também agentes causadores de muitas doenças infecciosas que afetam seres humanos. Assinale a alternativa correta. Dentre as sequências abaixo, qual apresenta doenças que são causadas somente por vírus? Poliomielite, gripe, sífilis. Sífilis é bactéria, treponema pálida. Varíola, cólera e raiva. Leptospirose é bactéria. Coqueluche, sarampo e cólera. Dengue, catapora e febre amarela. Cólera é bactéria, né, que é o Vibrio cholerae, né? Então vai ser dengue, catapora e febre amarela. Somente por vírus. Beleza? Tétano, coqueluche, são todas bactérias, né? Aqui, ó. Um dos grandes empecilhos no desenvolvimento de drogas para o combate às doenças virais é a variedade de mecanismos de infecção, integração e replicação dos vírus. Os vírus são adaptados a tipos celulares e a hospedeiros específicos. A figura representa dois tipos de ciclos de vida de vírus. Ciclo A e B, que eu mostrei na aula de vírus, esse aqui é o ciclo. Que a célula é rasgada, é o ciclo lítico, né? Acontece a lise celular. E esse ciclo aqui, que a célula continua com o DNA do vírus, a célula continua se multiplicando, é o ciclo lisogênico. Não acontece a lise celular. Então é correto afirmar, no ciclo representado em A, ocorre após a produção de unidades virais na célula hospedeira, né, 3, a lise desta célula, em 4, e a liberação de novos vírus. Perfeito, começou acertando essa questão. Foi boazinha, né? Depois a gente lê até o final. O ciclo viral indicado em A é denominado lítico, porque causa o rompimento da célula hospedeira e a liberação dos vírus que poderão infectar outras células saudáveis. Beleza? A dengue é uma doença causada por vírus. Fala da dengue, né? Com relação aos vírus, é correto afirmar que não possuem material genético? Falso, possuem. Causa doença apenas em humanos? Não. E também em vegetais, né? Em outros animais. Não possuem organização celular? Perfeito. Não possuem organização celular. Os vírus são acelulares, isto é, não apresentam organização celular. De modo geral, são formados por um capsídeo de proteínas que envolve o seu material genético. Isso aqui. Falando basicamente do HPV, né? O condiloma acuminado, também conhecido como verruga genital, ou crista de galo, é uma doença sexualmente transmissível, DST, atualmente chamada de infecção sexualmente transmissível, né, que é IST, causada pelo papilomavírus humano. A infecção por esse vírus normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. Nas mulheres, as lesões comumente surgem na vagina, na vulva, na região do ânus e no colo do útero. Um tá certo. Matou a questão, né? Só tem uma que tem um, né? 1, 3 e 4. A 2 está incorreta por quê? Vamos ver aqui a 2. Principal forma de transmissão do HPV é pela via sexual. Perfeito. Para ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas e não há risco de transmissão materno-fetal? Existe sim. Né? Ó, vai até dizer aqui, ó. Pode ser transmitido por transfusões sanguíneas e também de mãe para filho via placenta no momento do parto. Por que as outras estão certas? As vacinas são recursos indispensáveis para a saúde individual e pública. Ó, beleza? A produção da vacina é um processo complexo, combinando métodos de fabricação biológicos e farmacêuticos,
sendo por isso produtos biofarmacêuticos. E há 4 outras doenças, além da infecção por HPV, podem ser evitadas com a vacinação, entre elas cólera, difteria, doença pneumocócica, doença meningocócica, tétano, hepatite A, hepatite B e rubéola. Beleza? Então vamos se vacinar. Outra de marcar a correta. Considera as seguintes afirmativas a respeito do tema exposto acima. Né? Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril aguda, geralmente benigna e autolimitada. Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem 3 tipos de vírus influenza, A, B e C. O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. Os vírus influenza A são ainda classificados em subtipos de acordo com as proteínas de superfície, hemaglutinina e neuraminidase. Dentre os subtipos de vírus influenza A, os subtipos A, H1N1 e H3N2 circulam atualmente em humanos. Alguns vírus influenza A, de origem aviária, também podem infectar humanos, causando doença grave, como no caso do A, H7N9. Vamos lá. A vacinação é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza? Perfeito, né? Prevenir é melhor que remediar. Não está certo. Elimina C. 2. Pacientes infectados se beneficiam da administração de vacinas, pois estas diminuem a severidade dos sintomas? Não. A vacina serve para prevenir os sintomas, não para tratar. Então, 2 está errado. 2. Pronto, matamos a questão. A 3 está certa e a 4, né? Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes, possivelmente por conta da menor imunidade desses grupos contra o vírus, né? É o grupo de risco. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque estimula a produção de anticorpos específicos. Perfeito. Aqui. O aumento nos casos da doença evidenciada no texto. Qual é a doença evidenciada no texto? Sarampo, né? Reforça a necessidade da realização das campanhas de vacinação como medida de promoção da saúde individual e coletiva. O motivo pelo qual devemos receber diferentes vacinas ao longo de nossa vida é o quê? As vacinas possuem agentes virais mortos ou atenuados, ou ainda substâncias virais que têm por finalidade formar a memória imunológica, que é específica para cada agente viral. Perfeito. Né? Então tá aqui, ó. As vacinas consistem em antígenos isolados de micro-organismos causadores de doença ou mesmo de micro-organismos vivos previamente atenuados que desencadeiam no organismo vacinado uma resposta imunitária primária, na qual a produção de células de memória e caso o organismo seja invadido pelo micro-organismo contra o qual foi imunizado, ocorrerá a resposta imunitária secundária, muito mais rápida e intensa que a primária. E os invasores serão destruídos antes de causarem a doença. Beleza? Questão aqui. Vamos ler aqui esse texto gigante. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações foi formulado por determinação do Ministério da Saúde em 1973, no mesmo ano em que o Brasil recebeu o Certificado Internacional de Erradicação da Varíola. Esse programa é uma estratégia de saúde pública de excelente relação custo-benefício e extremamente eficaz na diminuição da incidência de doenças em todo o país, pois recomenda o uso rotineiro de vacinas contra várias infecções, como, por exemplo, a tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche, a poliomielite, o sarampo, a rubéola, a cachumba, entre outras. A vacinação estimula o organismo a produzir proteção, os anticorpos, contra micro-organismos nocivos. Em alguns indivíduos, após a aplicação, podem ocorrer também efeitos colaterais, como febre, inchaço no local da picada e náuseas, né? Mas esses efeitos colaterais aqui são bem pequenininhos comparado à doença mesmo, né? Então é melhor se vacinar e ter essas coisinhas pequenas aqui do que não se vacinar, pegar a doença e ter algo maior. No entanto, as reações adversas graves são raras e os benefícios da vacinação superam os riscos de tais efeitos, tá vendo? Com os avanços da tecnologia, novas vacinas estão disponíveis para serem amplamente utilizadas, permitindo melhorias da qualidade de vida da população. Pode ser citada como exemplo a primeira vacina contra a dengue registrada no Brasil, segundo anunciou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Essa vacina é uma imunização recombinante tetravalente para os 4 sorotipos do vírus da dengue, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Ela poderá ser aplicada em pacientes de 9 a 45 anos que deverão tomar 3 doses subcutâneas, com intervalo de 6 meses entre elas. Outras vacinas para a prevenção da dengue ainda estão em fase de teste antes de serem submetidas à Anvisa. Caso haja aprovação, elas poderão ser comercializadas no Brasil com segurança e eficácia, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população. De acordo com o texto, esse gigante texto, é correto afirmar que a primeira vacina contra a dengue registrada no Brasil, segundo a Anvisa, é produzida a partir de bactérias. Não. O uso de vacinas contra várias doenças é uma estratégia de saúde pública muito eficaz, mas em algumas pessoas pode causar reações desagradáveis. Pode ser essa aqui, vamos deixar, né? As vacinas contra a dengue, tuberculose, tétano e difteria só podem ser aplicadas em pacientes que estão há 45 anos? Não, isso aqui é a vacina da dengue. As vacinas são muito eficazes na diminuição da incidência de doenças em todo o país, porque possuem anticorpos contra os agentes. Não, elas não possuem anticorpos, elas vão fazer com que a gente produza anticorpos. Como o vírus causador da dengue é transmitido por meio de tosse e espirros da pessoa. Não. Né? Então essa é a letra B. A primeira vacina contra a dengue é produzida com vírus recombinantes. As vacinas são muito eficazes, porém causam reações adversas em algumas pessoas. A idade para a imunização de cada doença é variável. As vacinas estimulam a produção de anticorpos contra agentes infecciosos. O vírus da dengue é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti contaminado. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer agora a questão de bactéria. Falamos de vírus, agora vamos falar de bactéria. É correto afirmar que a figura acima é uma representação esquemática de uma célula de um organismo que tem como característica principal aqui fala de bactéria, né? Qual a característica principal? Presença do núcleo com núcleo sem nucleo, presença de envoltório nuclear, ausência de material genético, ausência de núcleo delimitado por envoltório nuclear. Perfeito. Eu vou ter um nucleóide, né? Porque não tem carioteca. Beleza? Vamos aqui, né? Sobre a estrutura 3, afirma-se. A estrutura 3 é essa daqui, ó. Altera as informações genéticas da bactéria? Não, né? Não tá errado. Vamos ver 2. Responsabiliza-se pela síntese proteica bacteriana? Não. Síntese é ribossomo, né? Também tá errado. Vai ser 3 e 4. Compõe-se principalmente de peptidoglicanos, certo? A parede celular de peptidoglicano, mureína. E liga-se à manutenção da forma do micro-organismo, essa parede celular. Então, 3 e 4, essa é a resposta. Olha esse texto aqui. Com base em estudos de sequenciamento de genes, os pesquisadores Walls e Fox constataram que os organismos unicelulares procariotos, que vivem em ambientes inóspitos, tais como temperatura e pH extremos, são evolutivamente mais relacionados aos indivíduos eucariotos do que aos demais procariotos, embora todos possuam um ancestral comum. As informações do texto citam 3 domínios: arqueia, bactéria e eucária, os quais estão representados no seguinte elemento cladístico. Né? Como ele disse aqui, os arqueia estão bem mais próximos, né, dos eucariotos, do eucária. Então, arqueia e eucária juntos. X perto de Z, né? Então, letra A. Perfeito. Né? O cladograma esquematizado na alternativa vai relacionar o domínio arqueia e o domínio eucária como mais próximos filogeneticamente, certo? Em relação ao domínio bactéria. Bactéria Y, né? Uma das características dos seres vivos é a presença de célula. As células hoje conhecidas são consideradas a menor unidade funcional dos seres vivos. Sobre esse assunto, assinala a alternativa correta. A membrana plasmática de células animais é constituída de lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Não, né? Apenas as células vegetais possuem a parede celular? Não. As células das cianobactérias são consideradas procariontes, uma vez que não possuem uma organização interna, né? Organelas membranosas. Perfeito. Tem apenas uma organela não membranosa, que é o ribossomo, né?
Então, as cianobactérias são organismos unicelulares isolados ou coloniais e procarióticas, por serem formadas por células sem núcleo organizado e desprovidas de organelas membranosas. Ó, a leptospirose é uma doença infecciosa influenciada tanto por características ambientais quanto sociais. As favelas são áreas em que o risco de contrair essa infecção é elevado, porque estão sujeitos a alagamentos e os moradores não têm acesso a saneamento básico. O risco também é maior para indivíduos que trabalham com coleta de lixo ou na construção civil, uma vez que estão mais expostos à lama, ao solo e a outros materiais contaminados. A infecção descrita no texto é causada pelo quê? Por larvas infectantes de asqueumintos que sobrevivem no solo úmido e na água? Não. Esporos de base de amicetes? Não, base de amicetes é fungo, tem nada a ver, leptospirose é bactéria. Vírus adquiridos, vírus também não, bactérias ou protozoários? Bactérias, né? Bactérias espiroquetas que se multiplicam nos rins de roedouros e de outros mamíferos, né? Porque a leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactérias espiroquetas, né, que é a forma espiralada, acometendo os rins de roedores e outros animais. As bactérias são eliminadas pela urina destes animais, sobrevivendo em solo úmido e água. Trabalhos comparativos de sequência de DNA de diversos organismos classificaram em apenas 3 grandes grupos ou domínios todos os organismos conhecidos até então: bactéria, arqueia e eucária. Contrapondo-se ao que se acreditava há 40 anos, as arqueobactérias não originaram as bactérias atuais, mas derivaram do mesmo ancestral comum que elas. Apesar dessa semelhança evolutiva, as arqueobactérias diferem-se das bactérias porque as primeiras, que são as arqueas, né, habitam ambientes em condições extremas, né? Ó, basicamente isso aí, né? Ambiente com pH muito baixo, o ambiente extremamente quente, extremamente salinos. A presença de altas taxas de bactéria Escherichia coli no ambiente aquático pode ser utilizada como indicador de água contaminada por esgoto doméstico. Esse organismo habita o corpo humano e em condições normais não causam problemas à saúde. Em relação a Escherichia coli, marque a opção que indica como podemos classificá-la em termos de estrutura celular e que órgão do corpo humano é seu ambiente natural. A E. coli é uma bactéria, então o procarionte. Seu ambiente natural é o intestino, né? Procarionte. E o intestino. Beleza? Aqui, ó. No estado de São Paulo, ocorreram alguns casos curiosos no ano de 2015. Algumas pessoas foram inicialmente diagnosticadas com dengue, pois apresentavam febre alta, dores de cabeça, vômito e manchas vermelhas na pele, mas posteriormente, após análises mais criteriosas, foram identificadas como portadoras de outra doença. As análises mostraram que se tratava de uma doença bacteriana associada ao sistema circulatório e transmitida pelo carrapato estrela. Pronto, deu a dica. Carrapato estrela é o quê? Febre maculosa, né? Beleza? A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por uma espécie de carrapato, o carrapato estrela, e possui sintomas parecidos com os da dengue, como febre, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele. Pesticidas de tipo bactericidas destroem procariotos por meio de diversos mecanismos, afetando a estrutura de, né, o agente inibe a formação da parede celular. É o quê? Peptídeo-glicanos, né? Destruindo a toxina impede a síntese proteica, o que? Ribossomos. Então, matou a questão, letra D. Beleza? Ó. E também pode interferir, né? Alterando enzimas transcricionais. A droga bloqueia a formação imediata de RNA. A transcrição é do DNA para o RNA, né? Leptospirose e dengue são doenças que podem ser fatais. A informação sobre as formas de transmissão auxilia a população a tomar importantes medidas de prevenção. Vou atacar as favelas e as áreas de risco. Eu sou chique, eu vou atacar as mansões de luxo com piscina. Leptospirose, né? O ratinho representando a leptospirose e o mosquito da dengue
Aedes aegypti representando a dengue. Uma medida profilática que pode impedir a expansão de ambas as doenças é o quê? Vacinação? Não. Evitar o acúmulo de água de chuva. Sim. Né? Então, a leptospirose é uma doença causada por bactérias presentes na urina de ratos. Os mosquitos da espécie Aedes aegypti, transmissores do vírus da dengue, se desenvolvem na água. Então, evitando o acúmulo de água de chuva ou tá prevenindo as duas doenças. O esquema acima mostra de maneira simplificada a árvore filogenética dos grandes grupos de seres vivos. Ó, aquela questão lá que a gente fez. Tem as arqueias perto dos eucariontes e aqui as eubactérias. A respeito dessa árvore são feitas as seguintes afirmações. As arqueobactérias são mais antigas do que as eubactérias. As eubactérias são mais antigas, né? Então a 1 está errada. Então a gente já elimina A, B, C. Ficamos só com D e E. Vamos ver a 3. 2 a gente sabe que é certa, né? As arqueobactérias são parentes mais próximos dos animais e vegetais do que das bactérias. 3. As arqueobactérias e eubactérias aparecem na mesma época geológica. Não. Né? As eubactérias são mais antigas. 3 está errado. E a 4. Arqueobactérias, eubactérias e eucariontes tiveram o mesmo ancestral comum. Perfeito. Né? Então, 2 e 4. Aqui, ó. Áreas épocas geológicas distintas. Bactérias são organismos unicelulares e procariotos, que podem ser diferentes quanto ao metabolismo, ao habitat, à forma da célula e ao tipo de associação. Dada a sua expressiva importância como agentes patogênicos, é fundamental saber reconhecê-las. Assim, associe as colunas abaixo, relacionando o tipo à aparência das bactérias. Nós temos o coco, bacilo, vibrião, sarcina, streptococcus e estafilococcus. Em forma de vírgula, o que? O vibrião, né? Então, começa com 3. C ou E. Aí fica 3, 2, 1, 5. Vamos ver a penúltima e a última. Cocos agrupados formando um cacho. É o que? Sarcina ou estafilococcus? Estafilococcus, né? E 8 cocos agrupados formando um cubo, sarcina. Beleza? Olha a tirinha aqui, ó. Eles querem saber se existe vida em Marte. Imagine, maior deserto, maior silêncio. Sua atmosfera tem CO2, hidrogênio, argônio, traços de oxigênio e água. O gás metano pode ser encontrado em Marte. Sem trânsito, sem violência. Isto que é vida. Com base nos dados apresentados na tira acima e em seus conhecimentos sobre a presença de vida na Terra, considere as afirmações abaixo. A presença de metano poderia ser indício de vida em Marte, uma vez que algumas espécies procariontes conhecidas produzem metano através da redução de CO2. Vamos deixar isso aqui em off. A atmosfera de Marte apresenta os mesmos componentes da atmosfera atual da Terra, mas em nosso planeta o oxigênio é o componente predominante. Não, né? Que é o componente predominante é o nitrogênio, 78%. Então 2 está errado. 2, 2, 2. 1 ou 1 e 3? Vamos ver a 3. Então 1 também tá certa, né? Vamos ver a 3. A capacidade de quebrar moléculas de água na Terra levou à liberação de oxigênio, o que abriu o caminho para a evolução das reações de oxidação aeróbica. Perfeito, né? Que é a fotossíntese, né? Não. O domínio arqueia consiste principalmente de gêneros procarióticos que vivem em habitats extremos, salinidade ou baixas concentrações de oxigênio, altas temperaturas, etc. Algumas de suas espécies compartilham a propriedade de produzirem metano por meio da redução do dióxido de carbono. Anaeróbios obrigatórios, são os metanogênicos, né? O oxigênio não é o principal, o componente predominante na atmosfera terrestre, sim o nitrogênio, né? Oxigênio 21%, nitrogênio 78%. As reações de oxidação aeróbias ocorridas na Terra dependem da quebra da molécula de água para a liberação do oxigênio, a fotólise da água, né? Então, o oxigênio que a gente respira vem da quebra da molécula de água. Vamos ver essa daqui. Esquece que fala também de cladograma. Vamos ver essa daqui. Alexander Fleming foi um microbiologista escocês que descobriu a penicilina no ano de 1928, a partir do cultivo não intencional de fungos Penicillium notatum e bactérias Staphylococcus aureus.
em uma mesma placa de Petri. Fleming observou algo bastante semelhante aos testes de antibiograma realizados atualmente. Na área circular ao redor do antibiótico não ocorre crescimento bacteriano, tá vendo? O antibiograma é utilizado para quê? Evitar o surgimento de colônias de bactérias resistentes aos antibióticos, eliminar nos meios de cultura colônias de bactérias resistentes aos antibióticos, determinar o tipo de antibiótico mais eficaz contra a bactéria infectante. Perfeito. Então, esse é o objetivo do antibiograma. Né? O antibiograma é utilizado para determinar o tipo de antibiótico que é mais eficiente na eliminação de bactérias patogênicas. Pronto, falando aqui de bactérias, agora vamos para... Continuando com microbiologia, agora micologia, certo? Que é o estudo dos fungos. Vou fazer questão deles e a gente acaba. Para preparar uma massa básica de pão, deve-se misturar apenas farinha, água, sal e fermento. Parte do trabalho deixa-se para o fungo presente no fermento. Ele utiliza amido e açúcares da farinha em reações químicas que resultam na produção de alguns outros compostos importantes no processo de crescimento da massa. Antes de assar, é importante que a massa seja deixada num recipiente por algumas horas para que o processo de fermentação ocorra. Esse período de espera é importante para que a massa cresça, pois é quando ocorre a formação de dióxido de carbono, né? Então, o pão ele fica inchado por causa disso. Ó. A produção de dióxido de carbono, CO2, durante a fermentação alcoólica realizada por micro-organismos do gênero Saccharomyces, resulta no crescimento da massa do pão. Perfeito? Frequentemente, os fungos são estudados juntamente com as plantas na área da botânica. Em termos biológicos, é correto afirmar que essa aproximação não se justifica, pois a organização dos tecidos nos fungos assemelha-se muito mais à dos animais que à das plantas. Se justifica, pois as células dos fungos têm o mesmo tipo de revestimento que as células vegetais. Não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da encontrada nas plantas. Perfeito, né? Forma de obtenção da energia aqui nos fungos é heterotrófica, nas plantas autotrófica, o armazenamento em forma aqui de glicogênio nos fungos e nas plantas em forma de amido. Então, essa vai ser a resposta certa. Né? Ó, os fungos são organismos exclusivamente heterotróficos, por absorção e armazenam o glicogênio como fonte de reserva. As plantas são seres autotróficos, fotossintetizantes, e armazenam o amido como reserva. Beleza? Isso aqui é marcar V ou F, né? Os fungos podem se reproduzir de modo sexuado, onde teremos de forma geral a plasmogamia, seguida pela cariogamia ou assexuada, podendo ocorrer por fragmentação do micélio, por brotamento ou por esporulação. Vou deixar isso aqui, né? Ó, os cogumelos e as orelhas de pau são exemplos de corpos de frutificação de algumas espécies de fungos, sendo formados por agrupamentos compactos de hifas especiais relacionados aos processos de reprodução sexuada desses organismos. Perfeito. Então, a segunda é verdadeira. Elimina D, E e B, né? Fica só A e C. B a terceira. Os fungos multicelulares são constituídos por filamentos ramificados denominados micélios, os quais contêm um material celular do fungo. O conjunto de micélios forma a hifa? Não, o conjunto de hifas que forma o micélio. Então, a terceira é falsa. A segunda é verdadeira, a terceira é falsa. Então, letra C. Ó, então, aqui a verdadeira primeira, ó, os fungos podem se reproduzir de modo sexual, onde teremos de forma geral a plasmogamia seguida pela cariogamia, ou assexuada podendo ocorrer por fragmentação do micélio, por brotamento ou por esporulação. A quarta é verdadeira, né? São organismos fundamentais no processo de ciclagem de matéria na natureza, pois as espécies sapróbias ou saprófitas, juntamente com certas bactérias, desempenham o papel de decompositores. E a última é falsa. São organismos eucarióticos, autotróficos? Não, fungos são heterotróficos, obrigatórios. São todos heterotróficos. Os fungos são organismos que possuem características que tornam este grupo de seres vivos bastante peculiar, pois evoluíram de maneira tal que, atualmente, apresentam uma grande diversidade de formas corporais, de ciclos de vida e de estruturas reprodutivas, o que favorece a sua adaptação a variadas condições ambientais. Sobre os fungos, é correto afirmar que
Cada um de seus filamentos é denominado de micélio, não é hifa. O conjunto dessas hifas forma um micélio. O cogumelo corresponde ao corpo de frutificação dos bases de amicetos. Perfeito. Né? Os fungos multicelulares são formados por um entrelaçamento de filamentos denominados hifas. E aqui, ó, são seres procariotos? Não, são seres eucariontes. Seus esporângios produzem esporos, células diploides, não, são células haploides. E a fusão de hifas, também conhecida como plasmogamia, né, corresponde à parte assexuada do seu ciclo reprodutivo, não, a parte sexuada, né? Fusão de hifas. Vamos aqui, ó. Doenças provocadas por fungos destroem cada vez mais culturas. Biodiversidade e segurança alimentar estão ameaçadas, diz artigo publicado na Nature. Cientistas estudaram o aumento do número e a gravidade das infecções por fungos sobre a fauna e a flora a partir de meados do século XX. De acordo com o artigo, o aumento das doenças provocadas por fungos nas plantas e nos animais ameaça a segurança alimentar e a estabilidade dos ecossistemas naturais. As infecções por fungos destroem anualmente 125 milhões de toneladas das 5 principais culturas: arroz, trigo, milho, batata e soja, que proporcionam a maior parte das calorias consumidas. As infecções por fungos ameaçam também espécies como abelhas, tartarugas marinhas, corais, anfíbios e morcegos. Além do que já foi apresentado, os fungos, ao eliminarem muitas espécies de anfíbios, têm contribuído para o aumento da incidência de viroses no homem, como a dengue e a febre amarela, transmitidas por mosquitos. Assinale a alternativa que contém uma explicação adequada para esse fato. Os anfíbios são também hospedeiros dos vírus? Não, né? As larvas de anfíbios são aquáticas e predam as larvas dos mosquitos, que também são aquáticas. Assim, com a eliminação dos anfíbios, ocorre um grande aumento da população desses mosquitos. Perfeito. Né? Não vai ter um equilíbrio, né? Equilíbrio ecológico. Os anfíbios apresentam uma fase larval aquática, que é o girino. Estes controlam a população de mosquitos, pois eliminam as larvas que também são aquáticas. Se eu tenho a eliminação desses girinos pelos fungos, eu vou ter mais larvas de mosquito, vou ter mais doenças, como dengue, né, zika, chikungunya, febre amarela. Vamos ver se aqui, ó. Charles Prowl, mestre cervejeiro e microbiólogo da distribuidora de levedo White Labs, está diante de 4 copos de cerveja. Entre um gole e outro, ele descreve cada uma. As cores da cerveja são tão diferentes quanto seus sabores, variando de dourado e enevoado a âmbar transparente. Após milhares de anos de domesticação involuntária, os levedos, os micro-organismos que fermentam grãos, água e lúpulo para que se transformem em cerveja, são tão distintos quanto a bebida que produzem. As afirmações abaixo estão relacionadas direta ou indiretamente com o texto. Assinale incorreto. Vamos lá. Levedos ou leveduras realizam um processo de fermentação alcoólica no qual a liberação de gás carbônico. Perfeito. Levedos ou leveduras realizam um processo de fermentação alcoólica no qual a produção de etanol e de ATP. Certo. Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferentes processos de fermentação que ocorrem nos cloroplastos. Não, cloroplasto não é nem célula vegetal. Isso que está incorreto. Beleza? Ó, os levedos são fungos unicelulares heterótrofos, isto é, não possuem a capacidade de realizar fotossíntese, pois não apresentam cloroplastos ou clorofilas. Isso aqui. Sobre as características do eumiceto mostrado abaixo, analise as afirmativas que se seguem. Com a confecção de lâminas, a partir das estruturas acima, seria possível visualizar hifas e micélios, estruturas filamentosas multicelulares. Sim. Né? O corpo de frutificação acima, típico de fungos do filo dos zigomicetos, não, base de amiceto. Então a 2 está errada. 2. Vamos ver a 3. Nas lamelas, né, A, do chapéu do cogumelo ocorrem estruturas chamadas basídeos, produtoras de esporos sexuais haploides. Perfeito. Então 1 e 3. Né? Analise as proposições em relação aos fungos. Os baside-amicetos são fungos conhecidos como cogumelos e orelhas de pau, por apresentarem o corpo de frutificação denominado basidiocarpo, a exemplo champignon. Tá certo, né? 1. Os deuteromicetos são fungos com corpo de frutificação em forma de base, formando projeções denominadas basidióspora. Não, basidióspora não.
Base de álcool é base de amiceto. Então a 2 está errada. Então já elimina a E, a D e a C. Vamos ver essa 4. Logo, os zigomicetos são fungos autotróficos. Morreu aí. Não existe fungo autotrófico. Então, letra A. Somente 1 e 3. A 2 está incorreta, porque não é basidióspora, não é dos deuteromicetos. E a 3 também está... e a 4 está incorreta, né? Porque não tem fungo autotrófico. E a 3 está correta, é o quê? Ó? Os ascomicetos são fungos que possuem asco, né? Um saco, onde são formados os esporos na reprodução sexuada. A exemplo, o Saccharomyces cerevisiae, usado na fabricação de bebidas alcoólicas. Isso aqui está certo. Outra, né, de ver as corretas. Muitos fungos são utilizados na produção de bebidas e no preparo de alimentos. O gênero Saccharomyces, por exemplo, compreende inúmeras espécies, sendo uma das principais a levedura de cerveja. Sabe-se que o levedo de cerveja é um fermento inativo, resultante do processo de fermentação da cevada durante a produção de cerveja. É uma das fontes naturais de vitaminas do complexo B, de proteínas, fibras e vitaminas. Tendo em vista o tema apresentado acima, analise as proposições abaixo. O termo levedura é usado para nomear espécies de fungos unicelulares. Sim. Não está certo. Elimina D e E. 2. Saccharomyces cerevisiae é capaz de realizar fermentação alcoólica na presença de oxigênio? Não. Fermentação não é na presença de oxigênio. Presença de oxigênio é o que? Respiração. Então a 2 está errada. 3. Leveduras se reproduzem assexuadamente por brotamento? Sim. Certo? Em que ocorre uma projeção separando-se depois da célula-mãe e originando um novo indivíduo. 4. Leveduras são representantes dos zigomicetos que reúnem o maior número de espécies entre os fungos? Não, né? Então, 1 e 3. A fermentação alcoólica é a transformação de monossacarídeos em álcool etílico gás carbônico na ausência de oxigênio. E as leveduras são fungos pertencentes aos grupos dos ascomicetos, não os zigomicetos, como diz aqui. Certo? Muitos organismos são capazes de sobreviver em determinados ambientes, graças ao estabelecimento de interações ecológicas complexas e duradouras. Organismos do reino fungi, por exemplo, podem estabelecer associações simbióticas específicas com organismos de diferentes reinos, tais como seres fotossintetizantes do reino protista, formando associações micorrízicas com suas raízes. Não. Seres fotossintetizantes do reino monera e ou protista, formando líquens. Sim. Formando líquens. Certo? Então, os líquens são associações harmônicas interespecíficas de certas espécies de fungos com algas, né? Reino protista ou cianobactérias, que é o reino monera. Beleza? Olha a ecologia aí. Os princípios básicos da fabricação artesanal ou industrial do vinho são simples e utilizam o trabalho de certos fungos Saccharomyces. O suco da uva, rico em açúcares, constitui-se no meio ideal para o crescimento das leveduras ou fermentos. Fungos microscópicos. Nesse processo, ao aproveitarem os açúcares, as leveduras liberam CO2 e álcool etílico, dando continuidade à obtenção da bebida. Esse pequeno resumo do processo de fabricação do vinho traz informações sobre o quê? Espécie de fungo envolvida na obtenção do vinho em questão, associação harmoniosa entre os fungos e a uva, tem nada a ver, né? Parasitismo das leveduras, não. Organização corporal desse tipo de fungo, com formação de corpos frutíferos, por exemplo, não. Processo de nutrição heterotrófica das leveduras, sim. Né? Então, as leveduras, elas são fungos unicelulares e microscópicos, com nutrição heterotrófica. São organismos aeróbicos facultativos, né? Porque conseguem sobreviver em ambientes pobres em oxigênio. Né? E elas produzem ATP a partir da fermentação anaeróbica da glicose. Certo? Então, por isso que aqueles tonéis de vinho eles são fechados, né? Porque se estiverem abertos, as leveduras vão fazer respiração celular e não fermentação. Então, tem que estar fechado para promover um ambiente de anaerobiose e elas conseguirem fazer fermentação alcoólica. Beleza. Rio vive surto de micose transmitida por gato. Uma micose transmitida por gatos aos humanos deixou em alerta as autoridades de saúde no estado do Rio de Janeiro. Já preocupa outras regiões do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal. A contaminação por esporotricose soma 226 casos só no Rio de Janeiro neste ano.
Para especialistas, essa alta está associada à grande quantidade de gatos abandonados ou que não recebem tratamento adequado de seus donos. Não há vacina contra a doença, então o jeito é cuidar dos gatos, diz o pesquisador Davidson Freitas, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Acerca das informações contidas no texto, dos conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, exceto ele que é incorreto. O abandono de cães e gatos gera preocupação por parte da sociedade em relação ao desrespeito aos direitos desses animais e por ser um problema de saúde pública, visto que esses animais podem ser vetores de inúmeras doenças, como as micoses, a raiva e a toxoplasmose. B. Os fungos apresentam grande variedade de modos de vida, como saprofitismo, parasitismo, predatismo e simbiose. Os fungos saprófagos obtêm energia degradando material orgânico, participando ativamente nos ciclos de carbono, nitrogênio e fósforo, além de outros nutrientes. As leveduras são fungos que possuem importância econômica, visto que realizam a fermentação alcoólica. Nesse processo biológico, açúcares como a glicose são convertidos em energia celular, com produção de etanol, dióxido de carbono e ATP. Como esse processo não utiliza oxigênio, é considerado um processo anaeróbico. E letra D. Os fungos são organismos eucariotos, unicelulares ou multicelulares e aclorofilados. Beleza. Portanto, não realizam fotossíntese. Suas células agrupam-se em filamentos denominados hifas. Ao conjunto de hifas dá-se o nome de micélio. O micélio que se desenvolve no interior do substrato, funcionando também como elemento de sustentação e de absorção de nutrientes, constitui assim um tecido verdadeiro. Perfeito. Né? Então, essa aqui é a incorreta. Certo? Ó, o micélio dos fungos é um emaranhado de filamentos denominados hifas que não se constituem em um tecido verdadeiro. Aqui fala que constitui um tecido verdadeiro. Então, tá falso, né? Então, essa vai ser a nossa resposta. Letra D. Porque ele pede o exceto, né? Então, micélio não constitui um tecido verdadeiro. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa revisão. Assim, queria deixar uma palavra aí que vai dar certo, gente, né? Vocês estudaram bastante esse ano, certo? Então, não tenham medo, vão com pensamento positivo, né? Vocês vão passar, né? Independente do curso que vocês quiserem. E é isso aí, gente. A gente do ENA, né? Muito feliz, né? Por mais um ano concluído, né? Essa foi a nossa última aula aí. E é isso, gente. Vão com gás para essa prova, que vocês são maiores que ela, tá bom? Ela é só um pedaço de papel, certo? E ela não define a vida de vocês, né? Como não definiu minha vida e não define a vida de ninguém, certo? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, tô por aqui, tá bom? Vocês têm o WhatsApp, né? Para falar comigo, tá bom? E é isso, gente. Boa prova nesse domingo, né? Da parte de humanas, redação e linguagens. E no outro domingo, que é a minha parte, né? A parte de natureza, também tem a parte de matemática, né? Então, vocês já estão mais que preparados, certo? Confiem em vocês e dê o seu melhor, vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado aí por esse ano. E é isso, gente. Vamos com tudo. Tamo junto.